explicar, apresentar o que é a década de fazer discípulos. Você já ouviu falar da década de fazer discípulos? Eu queria compartilhar um PowerPoint bem simples, em que você vai poder, com alguns slides, ter uma noção do que é a década de fazer discípulos. A década de fazer discípulos, ela tem o apoio dessas organizações que aparecem. A década de fazer discípulos é de 2020 a 2030. A ideia é bem simples, mobilizar a igreja toda para discipular o país todo. Gosta do desafio? Você acha que é algo que o Brasil precisa e algo que nós podemos nos comprometer para fazer acontecer no Brasil? Esse é o desafio que nós temos. Nós já tivemos, dia 19 de maio, lá com uma consulta online que aconteceu o dia inteiro. Foi uma bênção essa consulta. Tivemos 119 participantes, 19 movimentos eclesiásticos, 11 denominações representadas, 7 igrejas de referência. Foi algo muito especial que nós vivemos ali no começo do ano. A ideia é criar um movimento nacional de fazer discípulos por meio de uma rede de líderes estratégicos, líderes comprometidos em motivar, equipar e mobilizar toda a igreja brasileira para isso. Esse movimento nacional de fazer discípulos é uma rede de líderes estratégicos, liderados por uma equipe nacional e servida por uma equipe executiva. É um movimento. Nós queremos que seja algo orgânico, algo que alcance o nosso objetivo de levar a igreja brasileira a vivenciar 4 objetivos: viver, crescer, compartilhar e multiplicar. Viver o quê? O nosso sonho é viver a visão do discipulado entre nós e com aqueles mais próximos de nós. O nosso segundo objetivo é crescer na visão e prática de ser discípulo, fazendo discípulos e criando um movimento de discipulado. O nosso objetivo é compartilhar, dar e receber vida, visão e boas práticas de fazer discípulos. Nos reunimos para compartilhar as boas práticas, para estarmos aprendendo uns com os outros, estarmos nos estimulando uns aos outros para que nós possamos alcançar o nosso país inteiro e multiplicar uma rede de especialistas em fazer discípulos e igrejas saudáveis que podem equipar e orientar outros. Ou seja, multiplicar o número de igrejas que fazem discípulos e que podem equipar e orientar outras igrejas para que elas também possam fazer discípulos. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto, mobilizar a igreja toda para discipular o país todo. O nosso sonho, o nosso projeto e o nosso desejo é que juntos nós possamos nos envolver na década de fazer discípulos. Igrejas que intencionalmente fazem discípulos estão envolvidos nesse grande projeto mundial de fazer discípulos de 2020 e 2030. Nós queremos que a história fique marcada porque a nossa geração comprou essa visão. Nós vamos passar a palavra para o David Cornfield, ele vai trazer um estudo para nós agora, depois nós vamos nos dividir em salas para conversarmos. É uma alegria muito grande. Recebemos todos vocês aqui e podemos compartilhar esse tempo tão especial de crescimento para todos nós. Que Deus abençoe. David, a palavra é sua. Obrigado, Roberto. Obrigado. É uma imensa alegria estar com vocês. Estava viajando em toda a América Latina falando espanhol o dia todo, então vão ter que aguentar um pouquinho de portunhol aqui na transição para Brasil. Quero compartilhar aqui minha tela com vocês sobre nosso assunto desta noite. Como Roberto falou, a década de fazer discípulos é nossa bandeira. Queremos mobilizar a igreja toda para discipular o país todo. Estamos entrando no que eu chamo de batalha eterna mortal. É uma frase ou ridícula ou divina.
É uma frase que tem a aparência de ser profundamente exagerada, mas minha oração e minha esperança é que você vai poder identificar-se com esta frase até o final desta noite. Você é tão perigoso para Satanás que ele está procurando lhe destruir antes que seu ministério comece. Eu recebi essa profecia, essa palavra profética em 87. Havia perdido a igreja de meus sonhos, estava no meio de 5 anos de depressão, e eu sabia que essa palavra que veio através da imposição de mãos de um grupo de pastores e presbíteros era uma loucura carismática dessa época, ou era uma palavra divina, e honestamente não sabia qual era, porque eu não era perigoso para ninguém. Mas esse ano de perder minha igreja, eu visitei o Brasil pela primeira vez e conheci a igreja de Lagoinha, conheci a Paulo César, conheci a Márcio Valadão, conheci a Jonas Neves, conheci os maravilhosos líderes que Deus colocou em essa igreja nessa época e nos apaixonamos uns pelos outros. A Igreja Batista Lagoinha havia começado 83 grupos familiares o ano anterior e havia matado 82. Eles têm o recorde no livro de Guinness de matar grupos familiares. Havia um grupo sobrevivendo quando eu cheguei em junho de 84. E para minha surpresa, eles me pediram, eu tinha, se eu lembro bem, 31 anos nessa época, e eles me pediram ministrar para os pastores de Lagoinha por 3 dias. Não posso explicar todo o contexto, mas dos 3 temas, um era como fazer grupos familiares funcionar com sucesso. Jonas chegou o ano seguinte, 85, e nos tornamos grandes amigos. E ele falou para Márcio, me deixa sozinho, não me perturbe, eu vou andar com 8 pessoas por 1 ano. E quando terminou o ano, ele falou, agora sim, vamos começar 4 novos grupos. Na época, a igreja de 2.000 membros, vamos ter 4 grupos. Era um desafio de paciência imenso para Márcio, mas ele entendeu algo que hoje em dia tem chegado eu pedi para Jonas a conta, mas não lembro agora o que ele me falou, mas é algo parecido a 5.000, 6.000 grupos familiares em Belo Horizonte. Então, foi essa a época quando eu, em minha depressão, recebi esta palavra. E esta é a palavra que eu quero que fique gravado para você esta noite. Vamos ir e voltar várias vezes quanto a estas 3 linhas. Estas 3 linhas. Você é tão perigoso para Satanás que ele está procurando lhe destruir antes que seu ministério comece. Eu recebi essa palavra uma segunda vez em 2009, de novo em depressão. Depressão porque tinha que deixar o Brasil, sair do Brasil, deixar minha equipe, deixar o MAP, deixar o pastoreio de pastores para voltar para Pittsburgh, onde vivia minha esposa e minha filha Caris, já dependente dos médicos e hospitais dessa cidade, quanto ao transplante de intestino. E em essa depressão, esta frase veio de novo. E me surpreendi, porque eu já havia escrito 20 livros, MAP tinha 1.100 pastores, representando 40 denominações em grupos pequenos. Deus havia feito tanto, e Deus me falou de novo, seu ministério nem começou. Eu quero que você pense para um momento, quais são as maiores formas pelas quais Satanás poderia destruir seu ministério. O ministério que ainda está por começar. Eu quero que você pegue este conceito de tudo que você fez até aqui é ainda o início. Todo o passado é
prefácio. Quando eu fiz esta pergunta para Deus nestes últimos dias, de 3 maiores formas que Satanás poderia me destruir, eu fiz uma lista de 7, mas desses 7, este é o primeiro que sobressaiu. Eu falhar por ser um grande líder. Eu sou um grande líder. Deus me deu uma graça, me deu uma experiência, me deu o privilégio de caminhar em Brasil por 20 anos e a base que Deus me deu com muitos de vocês que estão aqui neste webinar, eu sou. Me permite procurar ser humilde e todavia dizer, eu sou um líder surpreendente. Essa é uma graça que Deus me deu. O problema é que eu posso ser um grande líder solitário. E a maioria de líderes são solitários. Eu posso falhar se eu saio bem em ser um grande líder solitário. Vou falhar porque os que eu lidero vão ser como eu. Cada um reproduzimos segundo nossa espécie. Então, se eu sou um grande líder solitário, eu vou produzir mais grandes líderes solitários. Posso falhar se me saio mal, porque andando sozinho sou vulnerável a tudo e qualquer coisa. Na graça que Deus tem me dado, eu sei quais são minhas maiores vulnerabilidades e tenho ido atrás de escudeiros para me proteger. 3 maiores formas que Satanás poderia destruir meu ministério, minha vida, tudo que ainda está por começar. Número 2, eu falhar em não ser verdadeiro discípulo e discipulador contagiante. De novo, cada um reproduzimos segundo nossa espécie. Eu tenho um zelo quanto à minha relação com Edmund Chan de Singapura, meu mentor. Depois de uns 2 anos de andar juntos, ele me falou, Davi, não tenho ninguém como você. Eu mentoreio mais ou menos 100 líderes ao redor do mundo e não há ninguém como você que leva tão a sério o tempo juntos, que se prepara tão cuidadosamente, que me manda algo para eu ler, avaliar e dar retorno cada vez antes do encontro, que anota coisas, etc, etc, etc. Eu tenho que ser o melhor discípulo possível, o melhor mentoreado possível, porque isso é a base de qual discipulado que eu faço. E quero ser um discipulador contagiante, não apenas ministrando a formas externas, em si ao coração interno. Então, isso é a segunda forma que eu posso falhar. Parar de ser verdadeiro discípulo, para começar a andar sem um mentor, sem um discipulador e achar que apenas eu e Jesus somos tudo e suficiente. E a terceira grande falha que eu percebi, eu posso falhar em não ser junta ou não ser conexão com outras pessoas. Eu preciso me conectar de forma relacional de 3 formas, com algo maior que eu. Querido, se tu não estás conectado a alguém maior que tu, a um movimento maior que tu, vas falhar e não estás conseguindo ser a junta de Efésios 4:16, onde cada parte está relacionada, juntando outras partes. E você que é líder, você que é pastor, é uma junta, você precisa estar profundamente, de forma comprometida, conectado a alguém ou a algo maior que você. Você também precisa estar conectado com líderes pares, líderes em alianças estratégicas. Você não é suficiente para tudo que tem que acontecer em sua cidade, em sua denominação, em seu contexto. Não pensa que apenas você e seus amigos vão ser suficientes. Olha ao seu redor, os líderes pares, os líderes a seu nível, em sua cidade ou em sua denominação, e cria alianças com essas pessoas. E, finalmente, conectando-se com a equipe e discípulos que Deus me deu. João 17:19, Jesus diz, a favor deles eu me santifico. Você tem que fazer o mesmo. Se você não sabe quais são eles que o Pai te deu, pare tudo.
Pare tudo, porque se você não sabe quais são, você não está fazendo o que Jesus fez e não pode fazer o que Jesus fez se você não sabe quais são aqueles que o Pai te deu. João 17, a oração do discipulador deve ser sua oração e minha oração. Há duas orações modelos nos evangelhos. O Pai Nosso e a oração do discipulador de João 17. Desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Isto é escrito a crentes. Não é escrito a pagãos, pessoas pagãs. Isto é escrito por Paulo à igreja. E Deus me deu especificamente esse versículo nessa última depressão que comentei em 2009. Eu peço a Deus me dar um versículo-chave para cada ano. E esse ano, este foi meu versículo. Eu estava dormido, eu estava morto, eu estava em profunda depressão. 2009 foi o pior ano da vida da Caris, minha filha. Os médicos 4 vezes disseram para ela e para nós, ela não vai sobreviver esta vez. E 4 vezes sobreviveu. Débora estava arrasada, derrotada. Falou, não há muita esperança para Caris. Eu falei o oposto. Parece que nada consegue matar esta moça. E ela viveu mais 5 anos conosco. Mas hoje, eu tenho que me despertar de novo e você tem que se despertar de novo, porque o que o mundo precisa é algo maior do que temos feito até agora. Existem 3 grandes temas em todo grande romance. John Eldredge fala disto em Despertando os Mortos, um de seus livros. Acho que não está em português, não estou seguro. Mas os 3 grandes temas são: as coisas não são o que parecem. Olha além do que se pode ver. Abre olhos espirituais. Peça para Deus te dar visão que você não tem. Peça uma capacidade de ir muito além do que tem ido até aqui. Segundo lugar, o fato de que estamos em guerra. Você e eu temos um grande problema. Com pouquíssima exceção, nenhum de nós temos nem servido no exército. Eu nunca servi no exército. E acho que nenhum de nós temos passado por alguma guerra. Meu papi participou da Segunda Guerra Mundial. Foi escoteiro na frente da linha com a Alemanha. Quando ele se voluntariou para penetrar a linha alemã pela 3ª vez, seu oficial falou, não pode. E meu papi perguntou por que não. Ele queria ir porque sabia que seus companheiros não conheciam a Jesus. Ele conhecia a Jesus. E se ele morresse, ele sabia para onde iria. E o oficial falou, ninguém voltou a 3ª vez de todos que temos enviado. Então, ninguém pode ir uma 3ª vez. Quando meu papi morreu, vimos todos os honores, todas as medalhas, todos os prêmios em seu memorial que ele ganhou na guerra. Ele foi 17 vezes um grande herói. O fato, queridos, é que estamos em guerra e Deus precisa de pessoas que sabem penetrar as linhas do inimigo. E o 3º grande tema de todo grande romance, e você e eu estamos vivendo o maior romance da eternidade, o romance sagrado, é o papel crítico que nós temos. Há muita coisa nesta batalha que depende de cada um de nós. Querido, você é tão perigoso para Satanás que ele está procurando lhe destruir antes que seu ministério comece. Todo o passado é prefácio. Esta é a década de fazer discípulos.
Tudo que aconteceu até aqui é prefácio para esta década. Nesta década, Deus quer mobilizar a igreja brasileira toda para discipular o Brasil todo. Eu tenho um artigo que se chama Fazer Discípulos, Estratégia de Deus para o Combate Mortal Mundial. E lá ele vai colocar um link onde vocês podem acessar isso. Foi publicado pela Aliança Evangélica Mundial e também pela Aliança Evangélica Brasileira, já traduzido para português. Em nossa história mundial terrena, houve um dia, 6 de junho de 1944, que se chama Dia D. Foi a invasão da Normandia. Foi o dia que a Guerra Mundial mudou. Até ali, Hitler e os alemães tinham sucesso tras sucesso tras sucesso, e os japoneses de forma parecida, Itália, os aliados de los Axis. Chegando até esse dia, as forças dos aliados se colocaram juntos debaixo de Eisenhower, e o general Eisenhower criou a estratégia que foi a invasão com 160 mil soldados em uma parte que se chama Normandia. Jesus também tem estratégias. E ele é nosso general, ele é nosso Eisenhower, se posso dizer assim. Ele teve duas estratégias contra Satanás quando estava aqui na Terra. A primeira foi, através de sua vida, a estratégia do discipulado. A segunda foi, através de sua morte, a estratégia da redenção. Através de sua vida, o discipulado, ele falou em João 17, eu te glorifiquei na terra, realizando, completando, terminando a obra que me deste para fazer. João 17. Qual é essa obra? Os comentaristas discutem e têm perspectivas diferentes. Eu não tenho sombra de dúvida que é a obra de fazer discípulos, porque todo o resto do capítulo tem a ver com Jesus dar relatório para seu Pai, antes de sair da terra, sobre aqueles que o Pai deu para ele, os discípulos. Então, através de sua morte, a outra obra, a obra redentora, e esse está registrado na cruz, nas palavras, está consumado. Então, João 17, terminei, João 19, consumei, está consumado. Ambas frases dizem, terminei a obra que me distes para fazer. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você e eu somos enviados igual a Jesus. E somos enviados com duas missões. Alguém tem que apagar os micrófonos das outras pessoas. Somos enviados com 2 missões. Jesus chamou seus 11 discípulos para a montanha que ele ordenou, para lhes dar a estratégia que iria virar a guerra. Qual a estratégia? Proclamar e demonstrar a obra redentora e fazer discípulos. Todos os evangelhos terminam com essas 2 estratégias. É dizer, depois da cruz, depois da ressurreição, as estratégias continuam sendo o mesmo. Como o Pai me enviou, eu os envio. Há 4 enganos terríveis de Satanás. A maioria de pastores e líderes não estão vivendo ou obedecendo à grande comissão. E há 4 razões ou enganos terríveis de Satanás que cegam os olhos dos pastores e líderes. O primeiro é pensar que ser discípulo é algo para novos convertidos e jovens. Todos sabemos desse problema.
Quem anda comigo, quem anda com Roberto, quem anda com qualquer um de nós que estamos ajudando a servir esta noite, sabe que essa é uma perspectiva típica, tradicional, clássica e terrível que tem amarrado a maioria de pastores e líderes. Pensar que discípulos é para outros, não é para mim. É o primeiro grande engano. Segundo grande engano, pensar que podemos ser discipuladores sem ser discípulos. É impossível. É absolutamente impossível. É a lei da reprodução. Você reproduz quem você é. Reproduzimos segundo nossa espécie. Não é possível reproduzir discípulo se não sou discípulo. Edmund Chan coloca desta forma: a grande pergunta não é se estamos fazendo discípulos. A grande pergunta é que tipo de discípulos estamos fazendo. E depois ele parece que está corrigindo a si mesmo e diz: e todavia isso não é a realmente grande pergunta. A realmente grande pergunta é que tipo de discípulos somos. Tudo começa com ser discípulo antes de poder ser discipulador. Terceiro grande engano que pastores e líderes amarra a pastores e líderes, pensar que podem ser discípulos de Jesus sem ser discípulo ou mentoreado por alguém aqui na terra. Quando Jesus falou, que eu já citei 2 vezes, João 17, 19, 18, não citei ainda. Quando Jesus falou em João 17, 18, a favor deles eu me santifico, ele estava saindo do que eu chamo santificação fragmentada para santificação integral. Anote a frase santificação integral. Nosso conceito de santificação tem 3 expressões: é vertical, é espiritual e é individual. Anote essas 3 palavras: vertical, espiritual, individual. Quando Jesus fala essa frase, a favor deles eu me santifico, ele está falando de algo horizontal, algo relacional e algo coletivo. Esta é santificação integral, juntando o vertical e o horizontal, o espiritual e o relacional, o individual e o coletivo. Não é suficiente super espiritualizar e dizer eu sou discípulo de Jesus, mas graças a Deus não preciso de que ninguém me discipula. Isso é parecido a tomar o grande mandamento e dizer eu amo a Deus, mas graças a Deus não tenho que amar essas outras pessoas. Todos sabemos, isso é ridículo. E o quarto engano de Satanás, que muitos pastores e líderes acreditam, pensar que ser discipulador é uma licença para mandar em outras pessoas. Provavelmente há muitos pastores resistentes à palavra discípulo ou discipulado ou discipulador, ou até a palavra paternidade, a palavra cobertura. Todas essas palavras têm, em diversos círculos, ganhado um significado, uma interpretação ruim, terrível, porque tem sido usado como base para mandar em outras pessoas. As igrejas em células têm, normalmente, verdadeira igreja em célula, bem capacitada por líderes sérios na igreja em células, tem uma estrutura de líderes de células ser cuidado por, depende de cada um qual o nome que dá, mas vou dizer por coordenadores. E os coordenadores ser cuidados por supervisores, e os supervisores ser cuidados por pastores de região ou de campo. Essa estrutura pode ser infernal ou divina. A estrutura em si é neutra. O que fazemos com essa estrutura
é o que o torna divino ou infernal. É divino quando essa estrutura existe para os que lideram levantar os liderados a seu pleno potencial. É infernal quando é para mandar, dominar, controlar em cima das pessoas abaixo de nós. Então, é o quarto engano terrível de Satanás. O pré-requisito para a grande comissão, eu quero colocar 4 pré-requisitos para poder fazer discípulos, de versículos 16 e 17. Muitos começamos a grande comissão em versículo 19, outros em versículo 18. Eu quero mostrar 4 pré-requisitos para a grande comissão a partir do versículo 16. Porém, os 11 discípulos. Essa palavra porém não aparece em nossas versões em português. Aparece numa versão que eu uso normalmente, a versão típica que se usa na Bíblia de fala espanhol. É a primeira vez que eu vi, porque não aparece na maioria das versões em inglês também. No grego, há uma conjunção, e pode ser traduzido então, ou porém, ou e eu amo o conceito de porém, é uma opção, a interpretação, e é a opção que eu estou fazendo aqui. Porém, coloca um contraste total com o parágrafo anterior. O parágrafo anterior tem 5 grandes sujeitos. Tem os soldados e guardas, tem o governador, tem os fariseus e as autoridades religiosos, e tem o povo judaico. Porém, os discípulos nem se preocupavam com tudo isso. Se centravam no que Jesus queria, o que Jesus estava fazendo. Isso é o primeiro pré-requisito para a grande comissão, ser centrado em Cristo. Não ser centrado em fazer discípulos, ser centrado em Cristo. Porém, os 11, você e eu temos que ser parte de um grupo elite, de veteranos, sendo forjados para serem os melhores. Não é suficiente que eu tenha uma relação com Edmund Chang. Eu tenho que ser parte de um grupo especial. Ele tem que reunir um grupo. Não é suficiente fazer apenas 1 a 1. O modelo de Jesus é um grupo, e especialmente grupo pequeno. Você e eu temos que ser parte desse tipo de grupo para poder, então, saber como levantar esse tipo de grupo. Eu amo o número 11 porque é um número tão falível, é um número tão surpreendente. O conceito aqui não é um número específico, o conceito aqui é ser parte de um grupo elite que está sendo forjado. Terceiro pré-requisito, discípulos. Porém, os 11 discípulos, e meu chamado que já compartilhei, seja um discípulo integral, um discípulo autêntico, um discípulo verdadeiro. E o quarto, alguns duvidaram. Versículo 17, Jesus aparece e alguns adoraram e outros duvidaram. O assunto aqui é que não podemos ser verdadeiros discípulos de Jesus se não temos nossos momentos de dúvida, de dificuldade, de problemas, de conflitos e de pecado. Seja autêntico. Abre seu coração. Você nunca será um discípulo autêntico se você não sabe abrir seu coração. Se você vive na primeira parte de 2 Coríntios 3, com Moisés, com o véu e a máscara, e não deixando ninguém saber o que realmente acontece em seu coração, você nunca passará de glória em glória. Você nunca será esse vaso quebrado que permite que o tesouro interno, que é a vida de Jesus, se revele. Temos que ser autênticos se vamos fazer discípulos. Vamos passar daqui a uns minutos a vários grupos de interesse, e eu quero comentar rapidinho para vocês algo que cada grupo pode ir pensando.
o grupo que trabalha com crianças e famílias, eu quero pedir que vocês avancem em que as crianças sejam pleno participantes na vida devocional da família e nas atividades familiares. Eu vou dizer uma palavra bem simples e direta para cada um dos 6 grupos, e cada palavra se aplica a todos os 6. Então, o conceito de que todos os discípulos sejam plenos participantes, que haja rodízio entre os discípulos para liderar o grupo. Em meu tempo devocional com meus filhos, 4 filhos, eu liderava um dia, Débora outro dia, Daniel outro dia, Caris, Raquel, Valéria, fazendo rodízio. Deixa que eles participem, que eles crescem em fazer boas perguntas, em responder a boas perguntas. Grupo da nova geração, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, minha palavra para você, que se aplica a todos os 6 grupos, mas direcionado a vocês. Seja autêntico. Adolescentes e jovens têm um sexto sentido sobre hipocrisia, sobre pessoa não autêntica. Se você está passando mal, fala que você está passando mal. Nessa depressão de 2009, passando vários meses nos Estados Unidos com Caris e Débora, voltei para o Brasil, reuni a equipe para 3 dias de retiro. E a primeira manhã eu falei, eu estou mal, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais visão, eu não tenho um futuro. Estou perdido. E a equipe MAP fez o que eram capacitados para fazer. Ouviram meu coração, entraram em silêncio para ouvir a Deus, colocaram mãos em mim e ministraram para mim. Temos que ser autênticos. Líderes de células e ministérios na igreja, trabalhem com subgrupos. Células normalmente são 8, 10, 12, 15 ou mais pessoas. Discipulado não acontece bem em grupos desse tamanho. Acontece bem em grupos de aproximadamente 4, variando de 3 até 5. Trabalha com subgrupos. Cada líder de célula deve discipular não os 8 a 15 pessoas de sua célula, e sim os líderes dos subgrupos. 2, 3 ou 4 líderes, cada um com seus 2 ou 3 pessoas. Subgrupos são a chave para verdadeiro discipulado. Pastores iniciantes, sem forte estrutura de células ou grupos pequenos que estão iniciando a fazer discípulos, vá atrás de um mentor ou discipulador. Deus tem alguém para você, te garanto. Temos um artigo que indica 11 passos para encontrar essa pessoa, mas eu não tenho sombra de dúvida, Deus já preparou alguém para cada pastor, para cada líder, e temos que ir atrás disso até encontrar. Mateus 7, 7 e 8 diz que se tu pides e não paras de pedir, receberás. Se buscas e não paras de buscar, acharás. Então, não fique parado, não fique dizendo, não existe um anjo, arcanjo suficientemente bom para me mentorear ou me discipular. Vá atrás com fome e sede, com espírito de verdadeiro discípulo, e Deus te dará essa pessoa. Pastores veteranos, vocês que já têm igrejas em células, igrejas com células, igrejas estruturadas com grupos pequenos, saudáveis, e que até já fazem discípulos, entre em Jeremias 12:5. Podem ver esse versículo depois. Jeremias 12:5, de passar de categoria, e abrem-se para ser um discipulador, assessor, mentor de outros pastores junto com sua equipe pastoral. Líderes organizacionais, começa experimentando um microgrupo de discipulado entre vocês. Até que você está experimentando isso, nunca vai poder ver isso fluir em sua organização. Resumindo, seja centrado em Cristo,
Seja parte de um grupo elite, seja discípulo integral, seja autêntico. Se você se comprometer em fazer isso, a palavra profética que Deus me deu, bem possivelmente está dando para você hoje também. Você é tão perigoso para Satanás que ele está procurando lhe destruir antes que seu ministério comece. Obrigada, David. Muito obrigada. Marcos Paulo e Samir Tradi vão ter um tempo aí de bate-papo para repercutindo um pouco o que ouviram aí do David com vocês, Marcos Paulo e Samir. Muito bem, boa noite para todos. Onde é que está o Marcos? Estou aqui, boa noite também a todos. Que bom nós estarmos juntos aí, Samir. Maravilha, Marcos. E o que mais falou seu coração aí da palavra do David? Então, gente, não tem como a gente não sair daqui com essa palavra realmente pulsando ainda mais dentro da gente, até porque ela traz esse aspecto que é tão importante, que é começar pela nossa vida, né, individualmente. A gente, às vezes, se preocupa tanto com a estrutura, a gente se preocupa tanto com as estratégias, mas a gente deixa, e é muito fácil deixarmos de lado o nosso posicionamento como discípulos, né? Sermos, primeiramente, discípulos. E isso me chamou bastante atenção, essa necessidade da gente olhar para nós, quem que está caminhando conosco, né? E com quem nós caminhamos. Antes de sermos discipuladores, sermos, de fato, discípulos. Eu vou nessa sua mesma linha. Quando eu comecei no ministério, eu tinha uma grande angústia em mim, especialmente por ser jovem, ainda sou, e essa angústia era que eu só poderia dar às pessoas aquilo que eu antes tivesse recebido. E que, então, antes de eu fazer alguma coisa, eu deveria ser, né, alguma coisa e ter algo nas minhas mãos. E, nesse sentido, uma palavra que falou e fala no meu coração ainda é o início da primeira epístola de João, onde, basicamente, o que está ali nos 4 primeiros versos é que o que os discípulos proclamaram a respeito da palavra da vida foi aquilo que eles ouviram, viram, contemplaram e apalparam, ou seja, toda a proclamação deles foi a partir da experiência que eles tiveram. Então, assim, eu jamais poderei fazer de outros discípulos, senão a partir do discípulo que eu sou. E na minha paternidade hoje, eu tenho 2 filhos, um de 5 e uma de 2, eu vejo isso de maneira muito clara, como que eles, mesmo sem eu ensinar, refletem de maneira tão clara os defeitos que eu tenho. E também, mesmo sem eu ensinar, graças a Deus, também refletem as qualidades, né? Não apenas defeitos, mas também qualidades. Ou seja, o nosso exemplo, né, aquilo que nós somos, é a melhor maneira de nós ensinarmos e fazermos de outros discípulos do Senhor Jesus. Eu acho que uma coisa que impede, algo que impede a gente de ter essa liberdade, muitas vezes, é a nossa postura, muitas vezes, como líder de super-homens. Essa postura nossa de super-homens, de super-espirituais, ela impede as pessoas de terem na igreja um ambiente seguro para que elas possam abrir as suas fragilidades e elas possam se permitir ser discipuladas. Então, acho que pensando na nossa frase, né, que é mobilizar a igreja toda para discipular a nação toda, eu acho que para nós, líderes que estamos aqui, eu acho que o primeiro passo é a gente admitir que nós temos discipuladores, admitir que nós temos as nossas fragilidades e que nós abrimos essas fragilidades, que nós caminhamos com alguém conosco e que nós temos aqueles que nos dão suporte, né, aqueles que nos pegam pelo braço, os nossos companheiros de julgo, né, os nossos companheiros de caminhada. Eu acho que a partir daí a igreja se sente também em condições também de se abrir. Eu tenho vivido muito isso na experiência ministerial, né, quando
eu abro e tenho aberto isso para os líderes, né? Aberto isso para a congregação de um modo geral. Então, com isso, eu vejo ele tanto me procurando, como procurando os próprios discipuladores deles para serem ministrados. E aí eu acho que entra também esse ambiente seguro, que é aberto, que é proporcionado pelo nosso exemplo de vida, pelo nosso posicionamento, quando nas nossas estruturas, e aí eu acho que entra a estrutura, a gente permite que isso aconteça de maneira intencional, né? Não somente nos pequenos grupos, porque muitas vezes a gente pensa o discipulado só no pequeno grupo, mas, de um modo geral, muitas igrejas elas são multiministeriais, e a gente esquece de ver como que isso está acontecendo nos ministérios, lá com as crianças, lá com o professor do ministério infantil, né, junto com as crianças, lá com as bandas da igreja. E aí aquele líder de banda, ele terceiriza isso para o pequeno grupo, e ele esquece de checar, primeiro, o coração dele, e depois de checar o coração dos que estão com ele, para ver se eles estão tendo essa transparência, eles estão tendo ambientes seguros para que eles possam fazer essa troca de vida, né? Então, aí eu acho que entra a nossa questão da igreja toda. Não podemos pensar o discipulado somente a partir do pequeno grupo, mas a vivência discipular na igreja toda. Não sei como tem sido isso para você, Samir. Uma palavra que resume bem o que você disse, penso eu, é vulnerabilidade. E existe até mesmo uma autora que trata disso, uma autora norte-americana, Brené Brown, Poder da Vulnerabilidade. Eu confesso que muitas vezes eu fico em dúvidas até que ponto abrir, até que ponto não abrir. Já houve uma ocasião em que, logo após um culto em que eu preguei, um dos membros da igreja veio até mim e disse: eu acho que você está se expondo demais, não precisa abrir tanto assim a sua vida. E, por outro lado, também eu já recebi pessoas, ao final de cultos, dizendo: você poderia tornar a sua mensagem mais pessoal, expondo mais as suas dificuldades em relação a isso. Então, muitas vezes é desafiador encontrar o equilíbrio. Mas eu não tenho a menor dúvida de que um líder vulnerável ele é muito mais atraente do que um líder todo-poderoso. E no meu pequeno grupo de supervisores de células, eu procuro, sim, me colocar no mesmo nível que eles. Na verdade, eu acho que em nossa cultura brasileira, subliminarmente, existe a seguinte ideia, de que aquele que tem uma posição, ou aquele que tem um cargo de autoridade, ele é maior ou melhor do que aqueles que estão debaixo dele. Mas, biblicamente, eu tenho descoberto que todos nós somos iguais no mesmo nível, e se alguém tem uma função superior, isso é meramente uma função. Ou seja, funções jamais podem tocar a dignidade de uma pessoa, ou para mais ou para menos. Funções não podem desnivelar as pessoas no que se refere à sua humanidade, né? Aquilo que de especial e de humano existe, né, nelas, né, nessas pessoas. E se houvesse mais essa compreensão, talvez mulheres não se sentiriam inferiores por terem ouvido que têm que ser submissas, homens não se sentiriam superiores por terem ouvido que são os cabeças, né, e não haveria tantas manifestações de feminismo e machismo, enfim, tantas lutas como nós temos visto hoje em dia. Funções diferentes são apenas funções diferentes que não tocam na dignidade das pessoas. E assim também é na igreja. Então, o pastor, o líder, o supervisor é tão gente quanto os demais e assim deve mostrar a sua humanidade, né, a sua vulnerabilidade para os demais, obviamente com muita sabedoria nisso. Sem dúvida. Eu acho que uma coisa que tranquiliza mais a gente ainda é que quem é superior, que no caso é Jesus, ele mostrou isso, né? Ele se sentou ao poço com a mulher samaritana, ele pede água, ele diz que está com sede, ele chorou, ele sentiu a perda do seu amigo,
e chora. Então, a gente tem no nosso modelo maior do que é realmente o discipulado, na pessoa de Jesus, essa abertura para a vulnerabilidade. E isso nos dá segurança da gente caminhar, e isso nos dá condições realmente da gente caminhar. O que realmente me preocupa é como a igreja toda pode fluir isso. Né? Como que a igreja toda pode fluir? Esse é o grande desafio para nós hoje aqui. Né? Por isso que a gente trouxe essas várias áreas, pensando nas gerações, lá nas crianças, pensando lá nos pré-adolescentes, adolescentes, e pensando nos pastores, como isso precisa fluir por toda a igreja, desde lá da recepção, quando as pessoas estão chegando na igreja, sendo acolhidas. Em nossa igreja a gente tem se preocupado com isso, né? Lá no acolhimento inicial, das pessoas chegarem naquele ambiente e saberem que elas estão num ambiente seguro, que elas podem vir com as suas fragilidades e que ela não vai chegar num ambiente de pessoas perfeitas. Né? Eu gosto daquele livro lá, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Né? Eu lembro de um pastor colega nosso que colocou uma placa assim na frente da igreja dele. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Ele estava dizendo muito claro isso. Olha, aqui é um ambiente seguro para você, que se considera alguém que tem carência, que tem necessidade, né, pobre de espírito. Então, o grande desafio nosso é esse. Como esse ambiente começar lá na recepção, lá no estacionamento, e ele fluir do estacionamento para a recepção na porta do ambiente de culto, para a banda que está lá na frente, para as letras das músicas. Aí tem um ponto muito importante, para os nossos poetas que escrevem as letras das músicas, e isso vai para a sala das crianças, e isso vai para a boca do pregador, que vai pregar, trazer a mensagem naquele dia. Eu creio que o grande desafio para a década de fazer discípulos é fazer com que o discipulado, de fato, flua, e ele seja um rio, né, que flui da igreja para a cidade. E aí eu gosto da frase que diz que é uma igreja toda para discipular a nação toda. E eu acho que aí vem o desafio, de novo, que esse rio precisa fluir, então, para a cidade, para a transformação da cidade e para a transformação da nação. Eu imagino que não seja fácil, né, Samir? Com certeza não. E um último destaque que eu faço aqui é uma das primeiras frases ditas pelo David, sobre falhar por ser um grande líder, mas um líder solitário. E eu me lembro, não é, de tantos líderes brasileiros que já estiveram em evidência e hoje não, que caíram exatamente por estarem solitários. E certa vez, conversando com um amigo que é psiquiatra e que atende muitos e muitos pastores e líderes, ele me revelou, ele me disse, né, de que não há bicho mais solitário do que o pastor, né? Não há pessoa, não há ser humano mais solitário do que o pastor. E eu mesmo, na minha carreira pastoral aí, quantas e quantas vezes me senti sozinho, né? Tanto por estar sozinho mesmo, quanto por não ser compreendido pelas pessoas ao meu redor, né? E eu acredito que essa é uma enfermidade a ser vencida com coragem, e coragem de ser vulnerável, seja aos pares, seja aos iguais, que muitas vezes podem ser vistos como concorrentes, né? Seja procurando líderes aos quais se submeter, e eu dou graças a Deus que tenho tido a oportunidade de caminhar com o David um pouquinho, né, e receber dele algumas correções na minha vida, seja até mesmo caminhar com pessoas que estão ali junto com você em uma equipe. Realmente ser solitário é uma vulnerabilidade às avessas. Quando nós somos solitários, nós nos tornamos vulneráveis ao nosso adversário. Mas quando nós estamos acompanhados, nos tornamos vulneráveis às pessoas, e esse é o tipo de vulnerabilidade que nos constrói e não que nos destrói.